Olá, saudações acadêmicas. Com muita alegria, nós iniciamos mais uma conferência aqui na Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. Temos hoje um tema muito precioso a todos nós, então, nós temos hoje, portanto, o desafio de pensarmos a ecologia integral a partir do pensamento complexo. E, para tanto, nós contaremos com a manifestação, a palavra, o compartilhamento de pesquisa, inclusive, da professora Lilian Maria Born, que gentilmente aceitou o nosso convite, de imediato se colocou à disposição para compartilhar as suas pesquisas, que já se alongam há alguns anos, concernentes à ecologia integral, e ainda em diálogo com a teoria da complexidade. Eu vou fazer aqui uma leitura, professora Lilian, do seu currículo, uma síntese, na verdade. A professora Lilian é daquelas pesquisadoras em nosso país que tem um currículo bastante expressivo e demonstra, inclusive, na sua trajetória acadêmica, que tem aceitado desafios de investigar, seja como referencial teórico, seja também como leituras extraordinárias, pensadores, e aproveitando aqui o tema de hoje, pensadores bastante complexos. Então, a professora Lilian Born, ela é educadora, possui licenciatura em ciências com habilitação plena em Química, é também bacharela em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem especialização em Didática do Ensino Superior, também pela PUC-Paraná, e em Currículo e Prática Educativa pela PUC Rio de Janeiro. É mestra em Educação pela PUC-Paraná, doutora em Educação pela PUC-Paraná, com um tema relacionado, o doutorado está relacionado à educação ambiental e o pensamento complexo em Edgar Morin e outros pensadores também alinhados a esta perspectiva. E ainda, em suas investigações doutorais, se lançou a análise da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco. Fez doutoramento intercalar na Universidade de Lisboa, é membro em diversos grupos de pesquisa, notadamente um grupo de pesquisa da PUC-Paraná, Paradigmas Educacionais e Formação de Professores, que inclusive diz respeito, em larga medida, ao nosso tema de hoje. Sim, isso porque a conferência de hoje tem o seguinte tema: a formação dos professores subsidiada pela concepção da teoria da complexidade e a visão da ecologia integral. O tema, por si só, já nos envolve, já nos encanta de maneira bastante intensa. Eu quero aqui fazer referência, neste instante, ao professor Josenir Detoni, que, por motivos de saúde, não pôde estar conosco aqui nesta conferência. E estamos na torcida para que, em breve, o professor Josenir Detoni se recupere desse problema de saúde e venha conosco compartilhar aqui as suas ideias e acompanhar estes eventos da rede. O professor Josenir Detoni, ele é um dos fundadores da rede, um dos idealizadores da rede, juntamente com o professor Clarides, que também tem acompanhado a evolução e a própria fundação da rede. E faço também menção honrosa a diversos fundadores e cofundadores da rede que aqui se encontram. Ao longo do nosso encontro hoje, certamente os nossos decanos aqui da rede irão se manifestar, fazer apontamentos. Então, em síntese, já adiantando aqui a nossa metodologia, a professora Lilian Born fará uma exposição a respeito dessa partilha relacionada à formação de professores, com esses referenciais teóricos que já anotamos,
Na sequência, iremos abrir a oportunidade para diálogos, questionamentos, enfim, a troca. Hoje nós estamos em um momento de partilha e certamente neste instante os cofundadores, os decanos da rede, também muito contribuirão. Professora Lilian Borne, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, eu agradeço a sua gentil disponibilidade e adianto desde já. Nós estamos ansiosos para ouvi-la. A palavra é sua, fique à vontade. Em primeiro lugar, muito obrigada por me darem esta oportunidade. Quero cumprimentar a todos vocês por me darem essa oportunidade, agradecer, cumprimentá-los, dizer que estou passando a admirá-los desde já, pela iniciativa de se organizarem para fazer essa troca, para fazer com que este conhecimento que vem sendo construído já há algum tempo, né, possa, sim, crescer, vá se transformando diariamente, vá produzindo frutos nas pesquisas de cada um de nós que faz parte desse contexto que nós estamos aqui hoje, nesse momento. Né, que tenha bons frutos. Eu costumo sempre dizer, né, que a pesquisa, a docência, elas me fazem muito bem, porque a gente passa a entender, né, com o desenvolvimento e o envolvimento nessa área, a gente passa a entender que o conhecimento ele só tem sentido quando ele é partilhado, né? E ser professor é muito bom no sentido de que, de alguma forma, né, o aluno deixa muitas coisas dentro da gente e também leva, né, a parte da gente junto com eles. Eu dizia aos meus alunos outro dia que cada aula que eu dou a eles, eu passo um pedacinho do meu bastão para eles, né? Então, eles estão levando o meu bastão. Eu tenho 42 anos de sala de aula, e a gente sabe que dentro desse contexto que a gente vive hoje também, né, nós vamos tendo muita distância, né, com a galera, né? Minha galera tem 22 anos, né? E eu tenho que me adaptar com eles. Então, eu falo para eles, olha, vocês estão passando o meu bastãozinho aí para vocês. E a pesquisa, ela não se enriquece diariamente, né? Então, você colocou muito bem o meu currículo, essa é a minha história de vida, eu sou muito dedicada a isso, e a tese, a construção da tese, sem fazer comentários, né, com relação aos sufocos que a gente passa, às dificuldades, aos momentos difíceis, às transformações que ela traz também na gente como pessoa, ela me deu muito prazer, né? E isso vocês já vão ver por quê. Então, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer a toda essa oportunidade e fazer uma deferência bastante grande também à minha orientadora, que é a professora doutora Marilda Aparecida Berens, que me acolheu, né, de uma forma muito bonita. E hoje a gente não tem só a relação, né, de professora, aluna, de orientadora e orientanda, mas nós somos amigas. E isso eu acho que é um dos melhores presentes também, né, que eu coloco como um dos melhores presentes que o doutorado me trouxe. Eu já fui aluna dela em outras ocasiões, a gente tem uma amizade bem bacana. Então, tenho muito respeito e gratidão a essa minha professora. E também ao meu orientador de mestrado, que é o professor Dr. Bortolo Vale, que está presente na minha vida há muitos anos e que a gente tem aí, ele tem também um dedinho aí no tema. Bem, então eu me organizei assim, vou contar um pouquinho como a pesquisa nasceu, né? Mostrar para vocês os aspectos principais do caminho que eu fiz nessa pesquisa e depois, então, trabalhar as questões teóricas, um pouco dos resultados, para vocês terem ideia de por onde passa. O texto ficou bastante longo, né? São quase 300 e poucas páginas, eu acho, mas porque houve essa necessidade. Então, vamos lá. Bem, de onde surgiu minha pesquisa? Claro que, em primeiro lugar, eu me formei em 1981, né?
E ali a gente já tinha as questões ambientais aparecendo com bastante frequência e se evidenciando. Me recordo de uma grande seca que houve enquanto eu estava na faculdade, e aquilo me preocupava bastante. E aí veio a sala de aula com alunos do ensino médio, dentro da disciplina de Química, e lá isso me preocupava. Porém, o nascer dessa pesquisa se deu em momentos em que eu lecionava uma disciplina chamada Metodologia do Ensino de Ciências, e de repente mudaram a grade e colocaram junto Metodologia do Ensino de Ciências e Educação Ambiental. E aí eu já trabalhava nessa perspectiva anteriormente, mas aí veio a questão do que aqueles alunos entendiam por educação ambiental. E confesso para vocês que fiquei assim, pasma de ver que não saía da questão das cestas de lixo colorida, né? Para ali, na percepção deles, aquilo já bastava, já era fazer educação ambiental. E era difícil de convencê-los do contrário. Então, no curso de pedagogia, isso me preocupou muito, e aí eu entendi que meu posicionamento diante disso tinha que ser um pouco mais incisivo. E isso calhou da oportunidade também de ir para o doutorado, e lá fui eu. A princípio, eu pensava muito no pensamento, né, em usar o pensamento complexo, que eu estudo já desde 95, mais ou menos. Conheci Edgar Morin, os seus textos, no colégio em que eu trabalhava na época, e nunca mais. Meu mestrado é uma revisão das obras dele, traçando assim, como se fosse não posso dizer uma síntese, porque eu acho que é reduzir demais, mas assim, procurei usar o pensamento complexo no estudo das obras dele, né? E o que acontece, né? Nessas minhas preocupações todas, Papa Francisco disponibiliza a encíclica Laudato Si. E confesso para vocês que eu fiquei logo bastante curiosa para saber o que tínhamos, e pedi ajuda ao meu antigo orientador, o Porto Vale, né? E ele falou: lógico, você tem tudo a ver, a tua cara, vai, né? E aí, então, comecei meu projeto de pesquisa. Mas eu não podia deixar, né? E nem poderia, né? Porque tem uma ligação bastante forte, deixar o pensamento complexo para trás. Coincidência ou não, um pouco antes de conhecer a encíclica Laudato Si, eu conheci Henrique Leff, e foi muito interessante. Eu recebi de presente um livro dele. A minha irmã foi num evento. Minha irmã trabalha também com as questões de meio ambiente, ela é engenheira e trabalha numa instituição que lida com aspectos ambientais. E ela foi num evento e assistiu uma palestra com o Henrique Leff. Ele estava em Curitiba. Ela comprou o livro e me deu de presente. E aí comecei a gostar bastante do trabalho do Henrique Leff. Então, aí está a minha motivação de pesquisa, principalmente a sala de aula, né? Depois de muita leitura, de muita conversa, de muita discussão, cheguei ao meu problema de pesquisa, né? Que diz lá como os construtos apontados por Edgar Morin, Henrique Leff e Papa Francisco podem subsidiar uma formação inicial de professores na busca de uma epistemologia complexa com vistas à formação para a ecologia integral. Esse problema se toma essa dimensão porque o PFOP, que é o Grupo de Paradigmas Educacionais para a Formação de Professores, liderado pela professora Marilda Berens, como o próprio nome diz, desenvolve pesquisas voltadas para a formação de professores. E nós, então, nos preocupamos muito com essa questão de como é que acontece a formação, tanto inicial quanto continuada, né? Dentro das instituições, de modo especial
né, nas instituições de ensino superior, mas e como que isso se reflete lá na sala de aula, nas escolas para onde os nossos alunos vão se dirigir, não é? Então, esse é o problema de pesquisa. A partir disso, então, traçamos o objetivo da pesquisa. Eu vou apresentar apenas o objetivo geral, para que a gente, porque como o trabalho ficou mais extenso, eu tenho um pouco de preocupação de perder muito tempo com os objetivos específicos, e vocês estão bastante acostumados, né, com essa prática da pesquisa. Então, o objetivo geral ficou articular os construtos apresentados na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, no pensamento complexo de Edgar Morin e na proposta de complexidade ambiental de Henrique Leff, como subsídios para uma formação inicial de professores, visando a preparação para a docência com visão de ecologia integral. Numa das entrevistas em que eu fui fazer, uma das pessoas olhou meu objetivo de pesquisa e falou: tem certeza que você vai continuar? Eu falei: tenho. Ela falou: olha, né, estão aqui 3 mundos, né? E a tua função é encontrar a articulação entre eles. Eu falei: que bom. Percebeu a minha intenção. Eu sei que é difícil, mas eu vou até onde eu conseguir. Eu vou fazer o melhor de mim para chegar, né, para pelo menos começar esse diálogo, né, que para mim estava bastante claro. Até aqui alguém precisa de alguma questão? Não? Tudo bem? Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Bem, o referencial teórico, por onde que a gente começou? Eu comecei eu fiz uma disciplina do decorrer do doutorado, e essa disciplina me trouxe uma discussão bastante grande, que foi a respeito das tendências, das leis, e no Brasil, né, precisava saber como é que isso estava no Brasil, ter mais certeza disso, entender um pouco melhor. Então, como eu me debrucei sobre as tendências, usei alguns autores bastante importantes para mim, como Lairargues, Lima, Carvalho, Saeb, que foi minha professora também, professora Isabel Carvalho, que tem uma importância bastante grande para mim na minha formação, voltada para a educação ambiental, e assim, e mais alguns autores bastante importantes, né? Caride, da Espanha, e uma autora canadense, que também me ajudou bastante. E como é que as ideias a respeito de educação ambiental estavam no mundo, né? E depois, quando fui a Portugal, também lá encontrei alguns autores interessantes e que me concederam entrevistas, entre eles Dourado, Reis, que foram bem fortes para mim, assim, mas que eles estão mais presentes na coleta de dados dos professores, né? E isso procuramos fazer, todo esse pensar, procuramos fazer a partir de um olhar, né, de como se entende o paradigma da simplificação, né? O que ele está, como que ele financia tudo isso, né? De onde vem essas tendências? Por que existem tantas tendências também? Era uma pergunta que eu particularmente queria me responder, e hoje eu digo que entendo. E o Leff, ele me trouxe uma contribuição muito grande nesse momento inicial, que foi a construção do saber ambiental. Ele traz assim a ideia de que o saber ambiental ele é marginal. A primeira vez que eu li essa expressão do Leff, confesso para vocês que eu fiquei assim um pouco impactada. Como assim o saber ambiental é marginal? Aí ele mostra, né, historicamente e epistemologicamente, como é que esse saber surge, né? Que é das grandes crises
que nós vamos ter a partir ali, né, do final do século XIX e de modo especial, né, no início do século XX, que vem culminar ali como um marco mais ou menos histórico, né, o final da Segunda Grande Guerra e de lá para cá, então, um novo contexto, digamos assim, né? Uma nova... a emergência, né? A evidência das necessidades que a gente tinha de pensar a respeito disso. Então, esse foi o meu primeiro chão aqui, né? E confesso para vocês que já tive aqui alguns impactos, principalmente com o saber ambiental sendo marginal. Isso mexeu muito comigo. Aí me debrucei sobre os aspectos da legislação mesmo. Fui estudar que tipo de educação ambiental se pretende para o Brasil. E encontrei claramente, né, nas leis essas características. É uma educação ambiental que vai por um viés humanístico, né? Tem, no mínimo, pede, no mínimo, uma visão de mundo mais holística, tem como uma de suas principais, dos seus principais sustentos, né, a concepção de totalidade, tá? Trabalhar com a ideia do todo, né? Nada de fazer as coisas separadinhas, né? Porque, muitas vezes, essa questão da educação ambiental, eu vou aprender a cuidar do parque, né? Aqui perto da minha casa tem um parque lindo aqui. Eu vou caminhar lá várias vezes. Então, estou cuidando do parque, tá ótimo, estou fazendo muito bem, mas dentro da minha casa as coisas não acontecem, dentro do prédio que eu moro as coisas não acontecem, né? Vai mais ou menos por aí. E ele vai trazendo, então, a própria legislação, ela vai trazendo essa ideia de totalidade, mas, ao mesmo tempo, traz em si, né, a força do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas diversas. Então, ela é aberta, né, e podemos dizer, como a minha professora Daniela Saeb costuma dizer, você pode dizer que ela tem um caráter socioambiental muito forte, né, apesar de não trazer isso necessariamente escrito desta forma no texto da lei, mas você pode dizer que ela está presente lá. E aí, o estudo da encíclica Laudato Si, né? Eu fiz mais ou menos, eu me dediquei no primeiro momento a esses aspectos legais, e aí até mesmo para dar variar um pouco o tema, eu comecei a trabalhar a encíclica Laudato Si. E fui para Portugal com esses aspectos da legislação muito fortes em mim. E quando voltei de Portugal, eu passei a me dedicar mais fortemente à questão da encíclica e achei que foi uma coisa muito legal. Dentro da encíclica, do estudo da encíclica, eu pude perceber os elementos de uma visão muito ampla de mundo e complexa também, né? Quando o nosso querido Papa Francisco trata e traz para a gente a sua grande preocupação, que não é só dele, obviamente, com relação à problemática ambiental. E uma das coisas que eu me perguntei muito no início, eu falei assim, eu sou católica de origem, né? Sempre acompanhei, sempre fui muito próxima da igreja em si, e sempre acompanhei as diferentes encíclicas que foram sendo apresentadas. Eu também trabalhei em instituição católica, então a gente tinha muito essa coisa de estudar, né, um pouquinho essas encíclicas. E eu fiquei pensando, nossa, essa temática nunca tinha aparecido de uma forma tão expressiva. E na forma de... Ao ler a primeira parte da encíclica, eu fiquei bem impactada, assim. Porque eu falei, olha a dimensão, né, e a profundidade desta questão no mundo de hoje, de modo que faz com que o Papa se manifeste dessa maneira. Então, na continuidade da leitura,
ele vai apresentar a raiz dessa crise ecológica, e ele é muito objetivo no que ele diz ali, né? Olha bem o que está acontecendo, de onde vem. Logo fui encontrando as articulações com o pensamento de Edgar Morin e com o saber ambiental marginal do Leff, né? Como é que ele vai aparecendo aí. E encontrando já possibilidades de articulação. O próprio Papa Francisco nos oferece, então, a ideia da ecologia integral, que, para mim, também me deixou muito curiosa e esperta, digamos assim, para novas ideias, porque não é porque normalmente, né, ainda tem muito dentro da cultura que quando você fala, na nossa cultura, né, quando você fala em ecologia, as pessoas se dirigem imediatamente para as questões ambientais e, assim, preservação, áreas, né, fechadas, lugares, preservar, ainda tem muito forte, né? E às vezes até ficam olhando, nossa, Lilian, você, né, trabalhando com ecologia, digo, então, né, estou no meio, e assim, e a ideia de ter ecologia integral, ela vem ampliar essa visão, né, vocês sabem muito bem disso. Então, foi, para mim, bastante apaixonante, e a proposta que o Papa Francisco traz da conversão ecológica também me deixou muito forte, muito encantada. E, novamente, vai lá, volto a fazer, comecei a enxergar as possibilidades, né, de trazer organizar, né, essas ligações entre os textos e as ideias, sem perder a essência de cada um deles. Isso foi uma coisa que eu me preocupei muito, né? Talvez pelas minhas raízes, eu quis não buscar apenas aproximações, mas também trazer aquilo que as diferencia, sem buscando não deixar ninguém em segundo lugar, né? Mas conversando, né, não gosto nem de dizer horizontalidade, mas a horizontalidade no sentido de deixar, procurar manter, né, um equilíbrio entre eles e, de preferência, construir um viés transdisciplinar entre essas três grandes referências para mim, para que pudessem trazer algo interessante com relação à educação ambiental e à formação de professores. Não sei se me fiz entender, mas justamente o pensamento, né, que eu procurei desenvolver de modo que eu pudesse circular com tranquilidade entre os três grandes autores e trazer algumas coisas que para mim fizessem sentido. Bem, mas aí então, pensando na teoria da complexidade, eu fui buscar, então, força no delineamento dos construtos formadores do pensamento complexo. Para isso, eu me baseei muito na obra Introdução ao Pensamento Complexo, de Edgar Morin, principalmente, não sei se vocês sabem, ele tem a obra principal dele é o Método, né, que são 6 volumes. Eu me apoiei muito no volume 1 para esse momento. Depois, nos volumes 2 e 3, muito fortemente, e, por fim, em parte do volume 4. O 5 e o 6 eu estou reservando para outros trabalhos que eu pretendo desenvolver. Na tese vai aparecer bastante isso, do 1 ao 4, né? E também me preocupei bastante em compreender o que é essa complexidade, né? No que ele se baseia, e mostrar também que Morin ele vai partir do que nós chamamos de tetragrama, que justamente, ele diz assim, que nós, por exemplo, né, a Lilian é um indivíduo que pertence à espécie humana, que vive em sociedade, e que esses 3 pontos
se juntam constantemente por meio das diferentes interações que ali acontecem. E é isso que dá um movimento, né, constante de transformação que é a nossa vida, seja ela individual, social ou planetária. Então, esse para mim, é um conceito muito forte dentro da minha tese. E, por fim, dentro dessa questão da complexidade para a compreensão da educação ambiental, eu também me afirmei bastante nos princípios de inteligibilidade que o Mohan traz, que ele vai... É uma construção interessante. Ele faz isso, na verdade, no desenvolvimento dos 6 volumes do método, e depois ele vai mostrando para a gente em obras menores, que ele vai aprofundando isso. Eu gosto muito de uma das obras do Mohan, que é a Inteligência da Complexidade, que ele vai justamente tratar desses princípios de um modo um pouco mais, digamos assim, claro, e no mesmo lugar, né? Ele dedica aí metade dessa obra para ir discutindo esses aspectos dos princípios de inteligibilidade. Então, ele vai partir da ideia de sistema, vai ampliando isso com relação às ações, retroações, autonomia, dependência, ao trabalho, à consideração a respeito do conhecimento como algo inacabado, e ele vai direcionar isso para a necessidade, né, de um pensamento que possa apresentar-se como um pilar para uma nova ética, né? E ele traz isso por meio da reintrodução do sujeito na construção do conhecimento. Eu acho isso muito bonito, é o 7º princípio, quando ele diz que nós pesquisadores, precisamos estar dentro da nossa pesquisa também. E isso não significa a gente perder o olhar a respeito do objeto de estudo. Né, eu estou lá dentro desta minha pesquisa e, ao mesmo tempo, eu preciso me distanciar. Mohan chama isso de meta ponto de vista, né? Então, foi bem forte para mim esse momento. Aí, ainda continuando com Edgar Morin, os 7 saberes, e desses 7 saberes eu escolhi 2, porque é uma imensidão, né? Dá para, nossa, muita coisa. E eu escolhi 2, que é o ensinar a condição humana e o ensinar a identidade terrena. O ensinar a condição humana me trouxe grandes contribuições com relação a gente se perceber como pessoa humana, né? Como indivíduo de uma espécie e que vive numa sociedade. E o ensinar a identidade terrena para mim foi muito forte o sentimento de pertença. Eu pertenço a este lugar, eu pertenço a esta cidade, eu pertenço a este estado, eu pertenço a esse país, eu pertenço a esse mundo. E eu faço parte dele, portanto, eu sou responsável. Né? Eu me apoiei muito nisso aqui, neste saber que o Mohan nos traz. E ele vai... uma outra questão também, né, que na condição humana, deixa eu pegar um apontadorzinho aqui, né? Aqui, quando ele fala da condição humana, ele vai falar muito do nosso desenvolvimento como indivíduo de uma espécie. Ele vai, inclusive, recorrer ao desenvolvimento do nosso cérebro, né? Que vai trazer, então, tem toda os nossos ancestrais, toda a nossa história da humanidade está representada ali. E hoje a neurociência nos ajuda também a entender um pouco isso, né? Aí o LEF, né? O LEF, que a minha entrevistada diz assim, você tem certeza que você vai continuar? Você vai continuar usando o LEF? Por quê? Porque o LEF, ele não ele trabalha com a complexidade ambiental, mas ele não ele tem o Edgar Morin como uma referência,
Ele cita, nas obras que eu li do Leff, ele cita o Edgar Morin acho que uma única vez, mas ele faz questão de dizer que ele é uma referência, mas ele não é a complexidade ambiental que ele defende, é divergente do Edgar Morin em alguns aspectos. E ele vai pegar, mas no fundo, eu particularmente digo que ele está muito ligado ao Morin de diversas formas, mas ele construiu o pensamento dele desta maneira, né? Ele quis também pôr ali a própria visão. E são três ideias, então, em que eu me apoiei. 3 grandes conceitos do Henrique Leff, que é crise ambiental, que ele desenha a ideia de crise ambiental a partir da crise de pensamento que passamos a vivenciar no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e que é daí que ele vem trazer a ideia que o saber ambiental foi sendo construído, né, diante dessas múltiplas crises, tá? E que por isso ele não nasce dentro de uma área definida, né? Dentro do conhecimento, de uma área de conhecimento definida. Por isso que ele traz a marginalidade. Ele diz que as ideias vão surgindo no entorno dessas áreas do conhecimento, e quando se percebeu, a gente tinha um saber ambiental, né? Oriundo dessa grande crise de pensamento que ele retrata muito bem. E ele retrata muito bem, mas a gente tem que... Eu precisei voltar a essa formação do saber ambiental e essa crise que ele traz, muitas vezes porque ele, para cada crise dentro do conhecimento, as diversas áreas do conhecimento, ele faz uma... Como é que eu posso dizer? Ele aponta os elementos que vão se articulando com os elementos das crises ocorridas nas outras áreas. Então, na filosofia, na sociologia, na psicologia, enfim, ele vai trazendo, e nas ciências ditas exatas, né? E ele vai trazendo, e o próprio surgimento da ecologia como uma das áreas que vão emergindo aí, né? Mas ele é duro, em alguns momentos eu digo que ele chega a ser ácido, né? Porém, exige da gente a formação de uma rede de conceitos assim muito difícil. E é por isso que o pessoal fala: você tem certeza que você vai querer o Leff? Claro, até onde eu der conta dele, eu vou querer sim. E aí ele traz uma ideia de educação ambiental. Desculpem, a racionalidade ambiental, né? Pensar essa realidade a partir da presença constante dessa ideia da crise ambiental e do saber ambiental. Então, novo pensar o ambiente, né? E faz muito sentido. Para mim, fez muito sentido. E olhem só, dois resultados legais que o Leff nos traz, é justamente, né, como é que eu vejo essa educação ambiental, então? Então, não pode não ter o ser humano, né? Ela tem que estar regada aos elementos culturais de cada povo, né? E considerar os processos sociais que estão acontecendo nesse momento. Portanto, não é uma educação fechada, não é uma educação ambiental pronta, né? Mas ela precisa acontecer de uma maneira diferenciada. Por isso ele propõe a pedagogia da complexidade ambiental, que vai, eu entendo, até onde eu tenho acompanhado, eu entendo que não temos isso pronto, mas temos princípios que regem esse trabalho. Bom, como vocês já puderam ver, a minha pesquisa ela foi qualitativa, foi um estudo de caso múltiplo. Eu trabalhei com docentes portugueses que trabalham com a formação de professores em algumas universidades de Portugal, como, por exemplo, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Minho, em Braga, e na Escola Politécnica de Lisboa, que destina-se à formação de professores para
como aqui nós temos hoje os anos iniciais, né, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, lá em Lisboa, em Portugal, eles têm chamam de escolas politécnicas. Não tive oportunidade de conhecer a estrutura em outros países, mas sei que se aproxima muito por conta do trabalho do Tratado de Bolonha e outras que não vem ao caso agora. Trabalhei também com professores que atuam em cursos de licenciatura em Curitiba e estudantes também de cursos de licenciatura de uma IES da rede privada, que na época eu tinha acesso. Tá? Eu comecei com uma revisão de literatura, com uma pesquisa bibliográfica intensa, que foi boa parte dela eu consegui realizar em Portugal, enquanto eu fazia a coleta das entrevistas por lá, né? E quando voltei, então, aí o estudo da lei também, que quando voltei de lá, eu voltei também com a ideia de ouvir os alunos, né? E escolhi, então, um curso, fiz um curso de extensão, preparei esse curso de extensão, apliquei e coletei vários dados ali. Esse curso de extensão estava voltado a essa questão da educação ambiental, provocando os meus alunos, né, os que se inscreveram, né, a pensar o que seria a educação ambiental. E as entrevistas com professores portugueses, professores brasileiros, fiz uma análise de dados a partir de um autor português com quem eu me identifiquei muito, que é o João Amato, e passei a fazer uso de um software também em português, não sei porquê, não é o MaxQDA, com quem eu me acertei bastante. E eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com as coisas que são muito pré-determinadas. Eu acho que é por isso que eu gosto do Mohan, né? Acho, não tenho bem certeza. Tivemos algumas contribuições interessantes. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu quero me dedicar mais para frente. A concepção da educação ambiental em Portugal, eles sentem muita falta disso nos alunos, né? E eles entendem também que que é muito importante que se entenda a educação ambiental como, e lá eles também usam algumas terminologias um pouco diferentes, né? Eles usam mais a educação para o desenvolvimento sustentável. Já a expressão, até nas entrevistas eles mesmos dizem, não, a gente não chama assim, vocês brasileiros estão a chamar dessa maneira, né? E usam algumas nomenclaturas diferentes. Mas eles entendem que é muito importante a percepção de que somos responsáveis pelo que acontece agora também e pelo que vai acontecer logo adiante, né? E no Brasil, os professores que eu entrevistei já tinham bem forte essa perspectiva de transformação, assim. Então, eu gostei bastante da visão que eu consegui encontrar nesses nossos professores. A formação de professores também foi um aspecto que eu procurei ver com eles, né, tanto no Portugal quanto no Brasil, e os portugueses prezam imensamente, né, e reconhecem a importância reconhecem não, eles até clamam, né, para que se compreenda a importância dessa formação, né, e a necessidade de expor os nossos alunos a situações a metodologias que o tornem mais protagonistas e, portanto, mais responsáveis, né? E aqui também, no Brasil, também vimos essa preocupação dos nossos professores que atuam em cursos de licenciatura em desenvolver essa formação de modo que os nossos alunos possam aprender e se sentir parte e, assim, mudar um pouco da nossa cultura. Bem, com relação
a questão da teoria da complexidade, e os professores portugueses têm menor proximidade disso, conhecem, mas não entendem, não ouviam na sua prática, né? Não o percebiam na sua prática. E no Brasil já a gente tem o Morin bem mais próximo da gente, né? A teoria da complexidade já bastante presente. Em alguns casos, os professores citando o trabalho o pensamento do complexo de Edgar Morin, mesmo antes de eu ter feito as perguntas pertinentes. Bom, o que eu percebi? Há uma tendência, né, dos professores, tanto no Brasil quanto em Portugal, numa visão de ambiente mais sistêmica. Então, a ideia de um ambiente separado, ela começa a se, né, separado da gente, né, como eu falei no começo ali, né? A educação ambiental, eu faço a minha parte, eu cuido do ambiente, eu vou ali no parque, eu nem jogo lixo no chão, né? Eu procuro as lixeiras e, né, procuro preservar e tal, e tá tudo bem. Então, uma coisa distante. Vou investir, então vou contribuir com uma instituição que cuida do ambiente. Não, isso já está mudando, né? E nos professores, então, a percepção de que isso a gente pode mudar, que é importante. Por quê? Porque em todo o decorrer se falou da formação do cidadão, né? E também se percebeu que a ecologia ela assume um outro papel, ela pode ser vista por diversos ângulos e que não é uma coisa acabada, né? É uma coisa que está em construção constantemente. E também, né, a importância de perceber, né, que há uma relação direta entre o contexto amplo, global, digamos assim, e a concepção de ambiente que vai se formando e se transformando nesse momento de grande transformação que a gente tem. E que há uma conexão interessante, né, entre os professores portugueses e brasileiros na necessidade de construir uma visão ampla do ambiente, né, que permita que permita a percepção de que nós fazemos parte dele, que ele precisa estar na nossa vida como uma das nossas prioridades, né? E que tudo isso porque somos seres humanos, né? E aí, deixa eu ver aqui o tempo, estou um pouco preocupada, mas acho que ainda tem um tempinho, né? Quais foram os construtos, porque lembrando lá do problema de pesquisa, né? Quais seriam esses construtos? Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, pensamento complexo é extremamente importante quando a gente precisa construir a visão de mundo. O pensamento complexo de Edgar Morin nos traz esse embasamento para a visão de mundo. Como é que eu entendo esse mundo? E aí os nossos princípios do pensamento complexo nos ajudam, porque eles vão ultrapassar. Aqui uma coisa que também eu gostaria de dizer. Olha, em momento nenhum, o Edgar Morin diz que a visão clássica de mundo não serviu para nada. Ele vai dizer que hoje, a forma como ele nos diz, ele quer nos mostrar que a visão de mundo clássica, ela não dá conta sozinha de nos ajudar a compreender esse mundo. Então, que ela precisa ser ultrapassada, mas não no sentido de jogada fora, pelo contrário, né? Pelo contrário. Ampliada, ela precisa ser recriada, e mais agora numa visão em que a gente ultrapasse as fronteiras. E isso precisa principalmente de uma ideia que fundamenta, né, um outro fundamento do pensamento complexo, que é o que chamamos de unitas multiplex, né, que trabalha a ideia de todo e parte, então um todo que é formado de partes, e essas partes se relacionam. Esse todo, ele se estabiliza em alguns momentos pelo estabelecimento de uma ordem,
Mas as próprias interações que ocorrem entre os elementos que fazem parte desse todo desestabilizam o todo e provocam uma desordem. E esse é talvez essa relação entre ordem e desordem, e admitir que a desordem também é necessária, que ela é motivo, juntamente com uma nova ordem, da transformação da realidade, da gente também, das coisas que ocorrem no nosso organismo, que ocorrem no planeta como um todo. E que toda essa desorganização, organização, relações, toda parte, ela está extremamente permeada pelas interações. A palavra interação no pensamento complexo é extremamente importante. Ela é básica para isso. Né? Nas trocas que acontecem entre os diferentes elementos, está ali, então, eu posso dizer, o motivo, o caminho da transformação. Tá? Então, o pensamento complexo, então, é um outro construto, digamos assim, considerei pelo menos assim, que precisa ser desenvolvido. Então, o desenvolvimento do pensamento complexo é extremamente importante para a formação desses professores. E aí, né, o querido Leff, com o saber ambiental, por mais que ele seja marginal, mas ele é extremamente pertinente, e aí, se essa marginalidade ela se refere apenas a não prender-se a uma única área de conhecimento, né? A ecologia integral, que vem, então, trazer essa possibilidade, porque justamente ela fala dessa integração. A ideia é muito forte de cidadania, reconstrução, então, da ideia de cidadania. E outro dia eu estava dando aula sobre educação nesse contexto tecnológico, e eu falei, lá na minha tese já vou precisar mudar, porque hoje a cidadania, né? Se eu for fazer alguma coisa a respeito, hoje a cidadania ela tem um viés bastante tecnológico, né? Que é a cidadania digital, né? E dentro de uma cultura digital. Então, isso também aqui já começa a fazer diferença. E outra questão é a pesquisa como forma como caminho para a formação de professores, né? Porque é o eterno pensar sobre si, sobre a prática, né? E aí, nas minhas considerações finais, eu vou trazer a questão da sala de aula, que para mim é um grande momento, um grande espaço de ação. Me preocupa muito o dia que eu não puder. Não me preocupa, né? Mas, assim, eu sei que eu tenho que me preparar, estou fazendo isso para atuar em outras salas de aula, né? As questões ambientais, a complexidade, a Laudato Si me levam a fazer essa pesquisa, que tem uma relevância muito grande, na minha opinião, por conta das articulações feitas entre as três bases, né, que foram referências para mim, procurando, então, ampliar a visão de educação ambiental, mas, assim, a partir da sua epistemologia. Eu vou dizer para vocês que eu tenho um grande orgulho desse pedaço, né? Porque, assim, é um orgulho humilde, tá, gente? Não é um orgulho de, eu me acho. Não é isso. É a partir... É legal a gente entender. Eu descobri, né, dessa minha tese, que eu sempre fui muito... Eu uso uma palavra estranha, mas vocês vão entender. Eu sempre fui muito perguntadeira. Desde criança, sempre. Graças a Deus eu não fui... até tentaram me abafar, mas eu já descobri que isso é mais forte em mim. E eu quero saber as raízes. De onde veio aquilo? Por que aquilo existe? Por que é desse jeito? E por isso que eu tenho esse orgulho desse pedaço da minha tese, porque tem muito da Lilian ali dentro, né? E vejo que esses construtos, eles podem nos ajudar aí para formar professores mais antenados nessa proposta, né? E a cidadã, né? Também me orgulho desse pedaço, gente. A cidadã é o desenvolvimento de um olhar crítico, né? A respeito da própria prática. Então, o que a tese me ensinou, o
que estudar tudo isso me ensinou, precisa estar na minha prática. Meus alunos às vezes não gostam muito, né? Porque eu faço e refaço o roteiro algumas vezes. Eles disseram, professora, para onde você está indo? Eu falei, não, estou indo, vocês vão chegar comigo. E eles chegam, isso é legal. E principalmente porque entendo que o meu aluno e eu temos que caminhar juntos, né? Para buscar algumas soluções com conhecimento. Sim, tive um limite muito grande com relação ao curso de extensão. Não teve o alcance que eu gostaria, que eu sonhava, e as contribuições elas foram pequenas. Mas também isso aconteceu por algumas o novo rumo que a própria pesquisa foi tomando em alguns momentos. Isso eu também considero normal, né? Imagino que tem um caminho bastante grande aí pela frente, né? Deixo aqui para vocês também meus contatos. Eu também estou começando a trabalhar com consultoria educacional, socioeducacional, voltada aí não só para as instituições de ensino, mas também para o mundo corporativo. E gostaria de contar com vocês também para dar continuidade às minhas pesquisas. Deixei algumas referências aqui, que, meu Deus, né, como a gente tem referência, mas aqui apenas as principais, para que vocês entendam que eu fiz uma caminhada bastante longa aqui. E é isso. Estou à disposição de vocês. Vou interromper o compartilhamento. Professora Lilian, excelente exposição. Nós aqui acompanhamos a exposição do tema Formação de Professores, Teoria da Complexidade e Ecologia Integral. Tivemos a oportunidade de acompanhar, inclusive, a desenvoltura da tese de doutoramento da professora Lilian Borne. Professora Lilian, a sua exposição nos trouxe diversos pontos, diversas janelas para pensarmos a respeito da filosofia ecológica integral. Muito bom. Eu vou, como de costume, já é uma tradição nossa aqui, professora Lilian, eu vou abrir a oportunidade para os colegas, os membros da rede, aqueles que pegaram o convite por meio das redes sociais, inclusive, e aqui se encontram, e todos são sempre muito bem-vindos. No início eu registrei a presença de vários membros da rede, alguns foram chegando a posteriori, mas é sempre muito gratificante, professora Lilian, nós nos depararmos com uma pesquisa que diz respeito à ecologia integral na profundidade que observamos na sua tese, na desenvoltura da sua investigação científica. E como adiantei, eu abro aqui a oportunidade para os membros da rede, vejo vários pesquisadores que já estão entre nós também, podem ficar à vontade. O momento agora é realmente para refletirmos e compartilharmos, enfim, nos manifestarmos a respeito da exposição que foi apresentada. Fique à vontade. Perguntas? Deixa eu ver aqui no nosso chat. Aproveitando, professora Lilian, enquanto os colegas se preparam, eu notei uma atenção na sua pesquisa a questão específica da multiplicidade, porque o complexo é múltiplo, mas também ele nos coloca diante do singular, né? Então, esse movimento do singular para a multiplicidade é sempre um desafio até para a compreensão dos fenômenos, né? E também o desenvolvimento de uma perspectiva epistemológica acerca do agora, do hoje. E geralmente, quando eu me deparo com uma investigação relacionada à teoria da complexidade, normalmente, principalmente em questões ambientais, procura-se olhar o hoje, o agora. Me chamou a atenção, nas suas considerações finais,
o seu apontamento no sentido de que, na formação de professores, a partir, inclusive, de Edgar Morin, é possível nós vislumbrarmos também as demandas futuras. Sim. Isso me chamou muito a atenção, e principalmente quando nós falamos em formação de professores, o professor ele é sempre aquele que também está preocupado está com aquele olhar no futuro, né? O professor ele é convidado a olhar 3 momentos históricos, né? Em suas investigações, na busca de referencial teórico, às vezes referenciais teóricos mais retraídos no tempo, mas ele também lida com o futuro em sala de, aliás, com o presente em sala de aula, nesse contato com educandos, nesse contato com estruturas educacionais, mas ele também tem um olhar para o futuro. E é isso que move o professor no seu contato com os seus alunos. Então, eu gostaria que a professora destacasse isso. A teoria da complexidade na formação de professores, enquanto instrumento também para pensar, para se adiantar nas demandas futuras. Muito bem, ótima colocação, professor. Eu acho que é um ponto bastante interessante, por isso que eu poderia dizer o seguinte, que quando você consegue perceber, né, o que nos trouxe até aqui, entendendo isso em termos de desenvolvimento do conhecimento, das diferentes formas de pensar, né, das diferentes maneiras de repente, olhar sobre um mesmo fenômeno, digamos assim, e é o que a gente procura fazer quando a gente vai entender, por exemplo, né, a própria questão o professor Clarice tinha falado aí a respeito da educação com relação às mudanças climáticas, não é? Um evento dessa natureza. Então, por que nós chegamos nesse contexto de que as mudanças climáticas elas estão influenciando tanto a nossa vida, inclusive o mercado financeiro? Hoje nós temos aí o ESG, eu estou me aproximando dessa área, participei de 2 eventos essa semana, é extremamente forte, delicado e lindo de se ver quando a gente é da complexidade, quando a gente é da educação ambiental, você ouvindo, né? Ontem quarta-feira, quinta e ontem, eu estava num evento só com pessoas que trabalham em indústrias, que estão lá dando a cara a tapa para fazer acontecer, para eles poderem provar nos relatórios de sustentabilidade que eles têm que passar para diante, e dizendo que o ambiente é importante. E eu lá, penso em vocês, em a professora, pesquisadora, doutora em educação no meio daqueles caras lá. Aí, o que acontece? Por quê? Porque eles já olham para a gente assim, nossa, o que essa mulher está fazendo aqui? E eu sou pequenininha, eu tenho 1,46 m, imagina. Então, a figura também já não ajuda muito no sentido de presença, né? Então, tem que ser... E aí, mas eu fiquei emocionada. Falei, inclusive, pro idealizador do evento, tipo, meu Deus, que corajoso que você é, cara. Por quê? Porque ele vai acabar tendo um grupo de pessoas que pensam hoje, precisam ganhar o seu sustento, todos eles, não tinha nenhum dono de empresa, todos pessoas que desempenham funções importantes dentro das empresas, grandes marcas, da logística, de cimento, enfim, né, das diferentes áreas, mas que estão entendendo que esta ideia de você entender o que está acontecendo hoje, como, por exemplo, as mudanças climáticas, está mudando a visão do investidor, que vai manter a presença no Brasil ou não. E que entram aí, então, os múltiplos elementos que compõem. Então, eu tenho essa multiplicidade, mas eu tenho que ter um olhar que me permita fazer a integração entre essas multiplicidades, entender como que esses fatores se movimentam, como é que eles vão definir esse tipo de coisa, mas eu preciso entender como é que eu cheguei até aqui, porque para essa compreensão desse chegar até aqui, mostra as escolhas feitas.
E aí, na perspectiva de futuro, né, o que é que eu, como professora, dentro da sala de aula, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu tenho que fazer os meus alunos perceberem, eu sei que pode ser utópico, mas tudo bem, deixa eu aqui com a minha utopia, tá? Mas é um sonho, é o meu sonho. De eles perceberem que as escolhas que eles vão fazer daqui para frente são extremamente definidoras. As escolhas que eles fazem hoje, vão fazer amanhã, são extremamente definidoras. Tá aí. Então, eu penso que o pensamento complexo, tem um princípio no pensamento complexo que chama-se o princípio da ação e da retroação. Toda ação, ela vai acontecer e os seus resultados vão retroagir sobre ela mesma. Então, por exemplo, hoje, eu estou aqui conversando com vocês, é uma ação, né? Antes de qualquer mudança que eu imagine que acontece em vocês, ou que na nossa... Mas ela já está trazendo para mim. Então, o princípio da ação e da retroação é um processo que... É um princípio do pensamento complexo que faz a gente pensar, né, nessas escolhas que a gente faz e as suas perspectivas futuras. E, às vezes, o futuro... Eu sempre brinco, né, que usa a ideia de futuro imediato. Vamos ser, professora, futuro imediato. O que vai acontecer com a gente daqui 2 minutos, daqui nos próximos 30 segundos. Esse é o futuro imediato. Eu não tenho domínio, posso estar aqui conversando com vocês, linda, divina, maravilhosa, daqui a pouco eu sumo. E fui. E vocês ficaram lá. A gente não sabe, né? Então, esse futuro imediato nem é muito importante. O que eu vou dizer agora se reflete nos próximos 2, 3, 5 minutos que nós vamos ter lá. E é futuro. Então, a gente entender de que nada é definitivo, a incerteza é a maior das certezas que a gente tem, talvez a única. É assim que eu vejo. Muito bom. O professor Nilo, que é também um grande educador, que tem enfrentado também as complexidades teóricas da contemporaneidade, mas também complexidades práticas no que diz respeito à sua investigação dentro de toda essa dimensão ética que o tema proposto nos coloca. O professor Nilo também é grande conhecedor da Laudato Si e tem exercido influência, professora Miriam, também em diversos estados da federação e aqui na América Latina de um modo mais amplo. Professor Nilo, por gentileza, com a palavra. Sim, bom dia a todos, bom dia, professora Lilian, que bom estar com vocês novamente. Eu creio que o tema abordado é extremamente pertinente e, sobretudo, para captar a questão que Morin muito fala do conhecimento, sobretudo importante superar o conhecimento fragmentado que nós herdamos de uma modernidade com suas especializações, que muitas vezes cai até na miniaturização dos processos, seja de personificação humana, seja da inter-relação com a natureza. Nós temos, então, necessidade de conhecimento capaz de apreender os objetos e seu contexto, sua complexidade e seu conjunto, estabelecer as relações mútuas, as influências recíprocas entre a parte e o todo. E eu senti na professora Lilian a clareza dessa percepção, pela sua pesquisa, é realmente um brinde, né, a nós todos. Inclusive, nós temos necessidade hoje da percepção da unidade e a diversidade de tudo que é o próprio humano em si, mas nunca nele mesmo isolado, porque ele está sempre interrelacionado com todos os seres da criação. Então, é um tema muito precioso. Eu acho que o futuro depende disso, a qualidade do futuro depende disso, né? Porque senão a gente cai em versões quer miniaturizadas, quer fragmentadas, e às vezes na pretensão de estar dizendo o todo, ou pior ainda, a verdade, né? Por aí. Obrigado pela exposição, muito bom.
Muito obrigada, professor Nilo, pelas suas considerações. Me sinto, digamos assim, valorizada nesse sentido, né? Porque realmente, né? Eu acho assim, entendo que a gente está num contexto, como eu disse para vocês ali no finalzinho, né? Quando fala da questão da cidadania, eu tive um desafio bastante grande, que ao começar a dar essas aulas na PUC, eu recebi uma disciplina chamada As Interfaces da Educação e o Cyberespaço. Ali, na PUC do Paraná é organizado por eixos, então eu sou do eixo pedagógico, né? E aí a gente vai dar aula na educação física, na filosofia, na pedagogia, enfim, todas as licenciaturas a gente passa, né? E eu, no semestre passado, com uma disciplina tive 2 disciplinas nessa linha, né? E peguei uma turma de filosofia. Quando eu vi que era turma de filosofia, eu falei, meu Deus do céu, tô lascada, gente, como é que eu vou fazer? Desculpe, gente, eu sou meio brincalhona, viu? Às vezes eu fico muito informal, me perdoe. Mas, professora. Eu acho que a vida fica mais leve. É muito difícil, às vezes, a gente levar a vida assim, né? Ficar muito nas caixinhas. Eu não caibo mais nas caixas, graças a Deus. Não caibo mais. Eu fico feliz. Meu pezinho para fora, a cabeça. Ai, uma delícia. E isso me leva à informalidade, então me desculpe. Mas quando eu via que eu tinha uma turma de filosofia, eu falei, meu Deus do céu, me lasquei. E agora como é que eu vou fazer? Olha, posso dizer a vocês que foi muito legal a vida com essa turma da filosofia. Somos amigos até hoje. Muito interessante, porque nós tivemos uma situação difícil de ataque cibernético na PUC no semestre passado, e nós perdemos todo o nosso contato via AVA. Tudo. Não funcionava nada, nem e-mail. Eu fiquei isolada por 2 meses, praticamente. E aí, qual foi a solução? WhatsApp. Entenderam por que eu gosto tanto do WhatsApp? Olha, a disciplina encerrou e até hoje o grupo daquela disciplina, ninguém saiu. E de vez em quando ainda dão um oizinho. E aí, galera, tudo bem? E trocam ideias, foi muito legal. E aí veio a ideia da cidadania digital, né? Que era um dos elementos que tinha que aparecer, a cultura digital. E eu fatalmente me remeti à ideia de cidadania que eu trato lá no final. Eu falei, pronto, viu? Já desatualizou. Vai dar pano para manga aí em outros, né? Nesse novo perceber o que é ser cidadão hoje. Então eu volto naquela ideia do hoje para diante, né? O professor Nilo bem coloca, né? A importância da gente fazer essa superação, digamos assim, e considerar essa relação todo parte como algo que pode nos ajudar bastante. E a palavra interação, eu sempre coloco, olha, interação, isso é uma pessoa que me chamou muita atenção, mas eu já estava praticamente no final da tese. Penavega, um autor francês que morou no Brasil por bastante tempo, fala muito bem português, ele é casado com uma brasileira, e ele é muito ligado ao Morin, na França. Tem muita gente, ele é bastante impetuoso, assim, e tem muita gente que não curte muito a forma como ele... Mas ele que me chamou muita atenção para a qualidade da interação, e ele trabalha com educação ambiental também. E ele me chamou a atenção para isso. E foi interessante, porque ele falando na palestra, depois a gente foi trocar eu fui conhecê-lo, fui lá, né, tietar um pouquinho. Aí ele olhou para mim e falou assim, não esqueça, interação, não esqueça essa palavra, é muito forte para tua pesquisa, porque ele tinha visto um artigo que eu tinha, um capítulo de livro que ele tinha recebido ali, ele falou, essa aqui é você? Eu falei, essa sou eu. Daí ele olhou, daqui falou, não esqueça, interação. E aquilo, me despertou o pensar também. Melhorou, né? Clareou. Só o fato dele dizer que era muito importante a palavra interação.
Muito obrigado, professora Lília, professor Nilo, obrigado. A professora Gilvânia Plácido Brauli, ela fez um apontamento aqui no chat e destaca: sua investigação na formação de professores traz um olhar responsivo e holístico, pois precisamos educar os educadores para despertarmos sensibilidade em fase de formação humana e cidadã de crianças e jovens. Temos aqui vários membros e participantes que parabenizaram a sua exposição, e temos 2 pedidos de fala. A professora Cláudia Quesini e o professor Clarides. Nós temos 10 minutos ainda, dá para a gente trocar essas ideias. Então, vamos lá, professora Cláudia, fique à vontade, por favor. Obrigada, professor Ivan. Bom dia, mais uma vez, professora Lilian, parabéns pela sua fala, sua explanação e pela sua pesquisa. A minha pergunta é simples, a título de curiosidade. Quando você aborda a dimensão da ecologia integral, a gente sabe que é um conceito que foi construído a partir da Rio 92, COP 2020, 2015, em Paris. A Laudato Si traz, mas nas suas pesquisas, quem são os autores e de onde surge essa expressão Laudato Si e a compreensão? Porque nós temos aí Laudato Si, que, aliás, ecologia integral, que compreende o aspecto ambiental, econômico, cultural, político, enfim, se você puder nos dizer ao menos alguns autores que tratam dessa questão. Obrigada. Eu uso Leonardo Boff como um dos meus grandes, digamos assim, que me dá essa sustentabilidade, sustentabilidade para o meu trabalho. Ele é um dos meus grandes mentores, e porque também ele se liga muito com a ideia, com o saber que o Morin defende do ensinar a identidade terrena. Tem toda uma ligação, tá? Então, para mim foi bem forte o Leonardo Boff. O próprio Penavega também entra nessa ideia, mas muito mais pela questão da complexidade em si, das interações. E sim, eu explorei muito o texto do Papa Francisco mesmo. Eu acho que e tem também... eu não consigo lembrar, estou tentando me lembrar do nome da pesquisadora canadense, que ela trabalha com as diferentes tendências. Estou com ela na minha... Sauvé. Isso, Sauvé. Isso, obrigada. Essa mesmo, ela mesmo. Ela tem, em alguns momentos, ela aponta para isso. Ela caracteriza numa das tendências, porque ela tem, acho que uma pesquisa, acho que ela colocou, acho que 15 ou 18, se eu não estou enganada, por aí, né? Tendências. E aí eu até não coloquei, não usei a Sauvé como uma das minhas, né? Uma das formas, porque ia abrir muito, daí eu não ia... A própria professora Daniele Saiber falou assim, olha, se você pegar a Sauvé, você vai falar só Sauvé, não vai dar. Ela falou, eu aconselho você a não usar, mas eu gosto tanto da Sauvé. Dela, você gosta da Sauvé, mas não vai dar certo aí, você vai acabar nunca mais essa tese aí, né? Então, melhor deixar. Então, por isso, mas ela está presente, tem o dedinho dela aí também. Obrigada. Nada. Tá sem som, professor Ivan. Eu não estou ouvindo vocês. O senhor Ivan está sem som. Ah, tá, perfeito. Então, agora, o professor Clarides, na sequência, o Juliano. Professor Clarides. Obrigado. Parabéns, professora Lilian, pela sua pesquisa. E muitos autores já são conhecidos aí da minha pesquisa. Eu fiz alguns apontamentos. Você traz 2 grandes autores, que é o Edgar Morin e Leff. E aí, a título de sugestão, a senhora também cita Loureiro,
A título de sugestão, dá uma pesquisada em Isabel de Carvalho, que tem o conceito do sujeito ecológico, assim também como outro Carvalho, que é o Luiz Marcelo, que fez parte da minha banca. Nossa, eu não conheço. E o Luiz Marcelo tem um texto que ele aborda as dimensões da educação ambiental em 3 perspectivas. A primeira é a dimensão do conhecimento. A segunda, que envolve 2, é a ética e a estética. E a terceira seria a participação política voltada à cidadania, que a senhora menciona. Tá? E aí, nesse sentido, os 2 grandes autores, para mim, nessa contextualização, que podem ser usadas na dinâmica da formação de professores, tanto a Carvalho, que é a Isabel, e o Carvalho, Luiz Marcelo, apontam justamente para essa construção dinâmica de que a educação ambiental envolveria 3 aspectos, que eles se conjugam diante do patamar em que até vivemos, que é a dimensão ação, a reflexão e a ação. Ora, pensar uma ação que normalmente os professores de educação ambiental querem, é preciso ter uma reflexão do que eu quero dentro da escola. Ou seja, qual é a perspectiva de formação com os meus estudantes? Eu quero que eles aprendam ou aprendam comigo e eu aprendo com eles. É esse papel da interdisciplinariedade que eu vejo muito forte na educação ambiental. Tanto o professor de língua portuguesa, como o professor da biologia, da geografia, da filosofia, das ciências sociais e assim por diante. Porque a educação ambiental não pode ser ficada naquelas ditas ciências mais ligadas à natureza, como a biologia e a própria geografia. Um outro autor aqui que é interessantíssimo é o Sorrentino. E Sorrentino vai fazer uma busca dentro da educação ambiental numa perspectiva política. Então, diante disso, né, professora, eu fiz a minha pesquisa no doutorado estudando os currículos que trabalhavam na universidade com a temática ambiental, assim chamado de ambientalização curricular. E a minha pergunta está um pouco em cima disso. Para que a formação de professores possa ocorrer, eu creio que a Lei 9795 seja realmente desenvolvida nas universidades, com a perspectiva de uma educação ambiental formativa. Então, às vezes, os currículos dos cursos superiores não apontam para tal, ou seja, se fala muito en passant, e quando se fala de uma educação ambiental muito conservadora, né? A Lucy Sauvé coloca várias perspectivas dessa educação ambiental. O que buscamos, digamos assim, é uma educação ambiental mais crítica, uma educação ambiental que não vise apenas a reciclagem do lixo. A cesta colorida. Ou a horta na escola, que eu acho que é um bom papel, porque envolveria tanto a ética e a estética, porque você ter uma horta no espaço escolar de uma escola é um papel fundamental de você conseguir trabalhar aqueles 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, né? Principalmente a terra, né, tão sofrida da qual nós estamos. Então, a pergunta seria, como é que a PUC, você que trabalha na PUC, é uma curiosidade, tem visto a educação ambiental no processo formativo? Então, olha, eu considero que a gente tem um avanço bastante interessante. Por quê? Porque a perspectiva, dentro do curso, eu vou falar mais a partir da onde eu tenho mais visão, que é do curso de pedagogia, tá? E que também, nos outros cursos que eu trabalho, quando vem à tona essa questão, eu também procuro me encaminhar por aí, porque são
depende bastante da própria concepção que é disseminada dentro das características de cada curso, né? Também tem isso. Como é que os professores, aquele corpo de professores vê isso. Bom, a partir da pedagogia, então, nós temos uma visão lá, partimos dessa questão de uma visão mais socioambiental, realmente. Lucy Sauvé, uma das nossas mentoras, Isabel Carvalho, conheci Isabel Carvalho também lá, a partir disso, e ela esteve, no mesmo dia que o Pena Vega esteve, ela estava junto com a gente, participando de um evento, e eu tenho o sujeito ecológico, eu também já tive acesso à obra dela. E é nessa... qual é a preocupação que se tem com a formação dos professores, então? De realmente fazer, de superar, né, a ideia da lixeira colorida, né, demonstrar que formar primeiro a pessoa responsável pelo ambiente, entender o seu papel, né, a sua responsabilidade. Promover o questionamento de atitudes como a não valorização disso e a não presença disso no decorrer de qualquer atividade que você vai fazer com o seu aluno. Né? E os próprios cuidados, as próprias ações, né? E mostrar que você é uma referência também. Se você tiver pequenos gestos em sala de aula, isso pode se refletir imensamente na vida de um aluno, né? Na vida de um aluno. Bom, mas é claro também que nem tudo são flores, não é verdade? Temos muitas dificuldades, com certeza, elementos culturais de um modo especial, concepções que vêm de família, de grupos que os alunos participam e dentro da própria instituição mesmo, né? Muitas vezes o pessoal pergunta, né, quando é que a gente vai lá abraçar a árvore, né? Então, até abraça a árvore, mas não é assim, né? Assim, né? Foi lá, abraça a árvore e tá tudo bem. Não é, né? Eu sempre falo, olha, gente, se vocês vão... eu trabalho com educação ambiental, gosto, pesquiso, gosto da epistemologia, né? Para mim, isso é fundamental compreender, mas calma aí, né? Não vão me colocar dentro de um estereótipo que vocês julgam que pertençam às pessoas que vivem no ambiente. Então, atenção, né? Então, tem essas dificuldades. A própria instituição, ela está, nesse momento, falando agora da instituição como um todo, tá? Está desenvolvendo ações, como a empresa mesmo, né? Nesse viés do ESG, aí, procurando trazer essas questões. Mas, assim, né, gente? A gente caminha bem, mas tem muitas dificuldades nesse sentido, e não tem por que dizer que tudo seriam flores, porque não são. Claro. Mas tem a coordenadora do curso de pedagogia, ela que trabalha com educação ambiental. Então, tem uma coisa bem forte. Assim. E outra coisa também, estão sempre engajados na formação dos programas de formação dos professores do município. E isso é bem legal. Bem bacana mesmo. Ótimo. Excelente. Obrigado. Nada, obrigado, eu quero deixar a pergunta. Obrigado. Professor Juliano, com a palavra, fique à vontade. Obrigado, professor. Obrigado, professora Lilian, prazer conhecer, obrigado pela partilha, foi um momento de enriquecimento importante, e também agradeço a oportunidade de estar aqui nesse encontro da rede, que é sempre muito bom, né, sempre muito rico, e eu gosto muito dessa discussão, dessa temática de hoje, né, especialmente essa relação feita entre o pensamento do Morin e o que o Papa Francisco vem escrevendo ultimamente, né, seus documentos, enfim, e achei bem interessante essa relação que a professora Lilian colocou de como alguns princípios do pensamento complexo, né, ajudam a pensar a questão ecológica, né, como, por exemplo, a relação entre ordem, desordem, interação e reorganização, né, um princípio importante.
E aí eu gostaria mais de parabenizar e fazer uma pergunta que é assim bem pontual e uma curiosidade minha que eu talvez para uma pesquisa futura. Se ao longo das pesquisas, professora Lilian, você teve algum contato, ou algum diálogo assim com a noção biológica de sujeito que o Edgar Morin desenvolve, ou essa noção não fez parte assim das suas pesquisas, da sua discussão? Eu vi que os princípios do pensamento complexo, né, vários foram acionados, mas especificamente a noção biológica de sujeito. Tem visto, tem lido alguma coisa, ou não é um conceito assim muito familiar? Para mim, eu identifico a presença, já ele trata disso, acho que do método 3, se eu não estou enganada, no 2 ou no 3. E de lá, então, vem essa, se eu não estou enganada, vem essa ideia. Na minha pesquisa em si, eu não trouxe muito isso, porque eu me apoiei mais tem algum momento que eu mostro essa questão, essa necessidade de nos compreendermos a partir dessa perspectiva, porque é muito interessante, né? A gente, oi, é muito interessante, né? É importante, eu vejo assim, esse reconhecimento dessa nossa constituição, digamos assim, né? Mas eu não abordo muito, não, tá? E não me deparei, porque eu fui mais para a condição humana e para a parte da identidade terrena, que para mim foi assim, fundamental, sabe? Nesse sentido, assim. Mas é uma boa ideia da gente retomar isso, né? E para pesquisas futuras, acho que vale muito, muito. Nossa, super vale, né? Uma ideia muito válida. Eu agradeço muito a observação e a pergunta. Ótimo, obrigada. O professor Clarides fez uma observação aqui, professora Lilian. No chat? Isso, olha só. Mandou um abraço. Porque eu fiz filosofia na PUC, depois que eu me toquei que a professora Marilda, sua orientadora, foi minha professora. Sim, e provavelmente o Bórtolo, não? Eu não, acho que não, porque eu fiz na década de 80, 82. Não. Então não. Então não, ele tá, deixa eu ver. Eu tenho meu filho como referência, nascimento do meu filho, ele nasceu em 91, e eu me reencontrei, porque eu e o Borto, nós somos amigos desde a adolescência. Aí a vida levou ele para um lado, eu para o outro, e assim, é uma relação muito bonita, porque ele gostava muito do meu pai. Então, o Borto, para mim, é um grande irmão, né? E meu pai foi uma referência muito forte para ele. E aí, sim, sabe quando a vida separa a gente? Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, a gente não se fala mais, não tinha WhatsApp, né, para a gente se falar, né? E mesmo hoje, a gente fala muito pouco pelo WhatsApp. E daí depois, quando fui fazer a minha primeira pós, eu estou lá esperando o professor, né? Não tinha aqueles painéis com o nome de todo mundo, né? Em comunicados. Estou esperando, quando eu olho, quem era o professor que estava entrando? O Borto. E isso era 93, 94, então provavelmente ele não estava ainda na filosofia, mas ele é um grande nome lá na PUC, junto com a Marilda, que... Nossa, Marilda... O professor Domênico foi meu grande professor. Sim. Domênico. Uhum. O Bortolo foi meu professor. Foi seu professor? Eu sou filha acadêmica dele e da Marilda. São meus grandes mentores, assim, em termos de vida acadêmica. Quando eu me aperto aqui, eu corro lá. Ai, me ajude, vai me ajudar a pensar. Isso. Que bom, gente, que bom, que bom. Quero agradecer ali, eu vi que a Giovânia colocou uma observação. Muito obrigada, Giovânia. Eu acho que eu penso muito sobre isso mesmo. Eu acho que é muita responsabilidade a gente ser professor, né, hoje. E quando se trata dessa questão ambiental, realmente é muito séria. E não podemos esquecer, né, que formar pessoas para esse contexto novo aí, para esse contexto global, é uma tarefa que, sei lá, se a gente consegue, mas a gente tenta,
E acho que essas tentativas todas são extremamente válidas. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Ai, professor Clarice, que legal. Vou passar o abraço para a Marilda. Já vou mandar um zap para ela. Olha, tem um abraço especial para te entregar aqui. E que bom saber que a professora também teve aí uma ligação com o aluno. Muito boa. Inesquecível, né? Inesquecível. Os dois são inesquecíveis, gente. O professor Ivan, eu posso fazer uma observação rápida? Claro, fique à vontade. Eu fico contente porque as instituições, de um modo geral, estão se unindo. Tanto a igreja, no caso, a Igreja Católica e outras instituições religiosas, espirituais, no sentido do ecumenismo, em torno dessa temática ambiental. E as instituições, no caso, universitárias e escolas, também estão se unindo. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco, né? Dizendo aquela expressão clássica, de que navegar é preciso, né? E as questões ambientais, elas estão aí. Então, que bom que mais professores são formados, viu, professora Lília, e todos aqui presentes, né? Que a gente possa continuar trabalhando essas temáticas, seja, né, na espiritualidade que cada um tem, seja nas pesquisas, seja nas publicações, seja nas orientações, seja no engajamento também, né, social, que as pessoas possam vir a levar esse tema e fazer ações pensando, né, justamente nas questões ambientais, da educação ambiental, muito proativa, muito crítica e também transformadora. Acho que eu falei demais, obrigado. Imagina, muito obrigado, professor Clarides. Realmente, nós nos encontramos em um momento em que encontrarmos na nossa trajetória esse grupo de instituições e pessoas envolvidas na dimensão da ecologia integral é muito gratificante, seja do ponto de vista da ação propriamente dita, mas também do ponto de vista da dimensão ética, epistemológica. Isso é muito gratificante, pensando, inclusive, em todas as perspectivas da trajetória humana na preservação e na guarda da nossa casa comum. A professora Gilvânia pediu a palavra. Professora Gilvânia, fique à vontade. Só rapidamente, eu já parabenizei a professora Lília no chat, né? E dizer que eu também, enquanto pedagoga, né? Sou pedagoga, eu atuo na Amazônia, né? Exatamente, sou amazônida também, né? Porque amazonense, eu sempre me apresento dessa forma, né? Então, assim, um grande desafio que eu vejo, eu fiquei aqui assistindo atentamente a sua apresentação, né? E também estou desenvolvendo uma tese, né, professor Clarice? Eu faço parte da banca dela. E aí, o Edgar Morin é um dos teóricos, né, de base da minha pesquisa também, Henrique Leff. E aí, assim, porque eu desenvolvo estou propondo aí uma nova teoria, né, da ecoculturalidade para um novo modelo de universidade. E, assim, uma grande... do pensamento do Morin, ele nos traz essa questão da interação, né, que é importante. E eu vejo que essa interação, não somente entre os seres humanos, mas entre as instituições, sobretudo, né? Então, assim, eu ia fazer uma pergunta sobre qual era o seu desdobramento, né, após a tese, e aí eu vi que na sua atuação você colocou que tem formação de está atuando na formação continuada de professores na rede municipal, isso é importante, né? Então, assim, dentro do campo universitário, nós precisamos pensar nessa formação ambiental para além do ensino, né? Então, assim, do ensino, das disciplinas, nós precisamos aí intensificar a extensão, né, desenvolver as pesquisas também relacionadas a isso. Mas, para isso, eu digo pela minha experiência, eu orientei alguns alunos antes de me afastar para o doutorado,
sobre educação ambiental, né? E assim, eu comecei lá pelo básico também, porque tinha pouco conhecimento, me desafiei com alguns alunos. E assim, o que nós encontramos muito é essa questão da prática mesmo, né? É a educação ambiental conservadora, né? Aquela que trabalha com a questão prática, a educação ambiental, é isso, tem os 5 R's aí, né? E aí a gente. Só que para chegar no 5º R, que é o recusar, a gente precisa de uma formação que desperte melhor essa sensibilidade, para que o cidadão, né, ele consiga realmente, de fato, ter consciência de que ele precisa recusar, né, o que vem além. Então, assim, e trabalhar essa sensibilização na formação de professores, eu lembro de uma atuação que eu fiz no PIBID, né? Então, assim, foi assim, fundamental, porque o PIBID é um programa complementar também à formação inicial de professores. E aí nós fizemos uma trilha, trouxemos as crianças da escola, trabalhamos com os professores e com as crianças, né? Então, assim, percebemos ali o desenvolvimento de uma nova percepção de ambiente, de interação da criança com a natureza, né? Do cuidado que eles tinham com as folhas, na gincana que nós fizemos, sobre o tamanho das folhas das árvores, plantamos as árvores ao redor da universidade, levamos também para a escola. Então, assim, fazer esse trabalho conjunto com as crianças e os professores, isso é fundamental. E parabéns, professora Lília, pela sua proposta, né? E aí eu vou lhe procurar no e-mail, porque eu achei algumas coisas interessantes. Agora aqui não temos... Eu sou docente da Universidade Federal do Amazonas, né, e atuo na região de fronteira também, né, e eu estou aí desenvolvendo uma pesquisa e eu espero conseguir concluir até final de 2023. Opa! Vamos lá, né? A TOCI, a filosofia ecológica integral, ela é uma das filosofias básicas que eu estou propondo como subsídio, né, dessa teoria da ecoculturalidade aí, né? Que maravilha, Giovânia. Fico muito feliz de ouvir né, a intensidade, né, a profundidade que deve estar sendo feita a sua pesquisa, e que ela vai trazer isso, né, que vai abrir, porque, né, como eu disse para vocês, eu estive no meio bem diferente essa semana, e eu fiquei encantada, não só com a força daquelas pessoas que eu vi lá, que estavam lutando pela sua sobrevivência mesmo, em termos profissionais, né? Mas, assim, puxa, quanto que a gente ainda pode fazer, né? A importância que é a educação nos diferentes momentos. Hoje é urgente, a gente não tem tempo. A gente não tem mais tempo. Ou a gente age, ou a gente faz. Cada um faz a sua parte, sei lá, não sei de que jeito necessariamente aí mas precisa fazer. Então precisa a criança, precisa o adulto, o adolescente, o adulto nas suas diferentes funções e posições na sociedade. Então inclui o pai, a mãe dessa criança, inclui o dono da empresa, inclui os seus colaboradores, inclui todo mundo. E aí a gente precisa avançar nesse sentido e trocar. Quando vocês falam dessa questão da união, né, que se percebe, que começa a acontecer, o professor Clarides, acho que foi o professor Clarides que colocou isso, nossa, assim, quando o senhor falou, eu pensei assim, puxa, mas acho que faz sentido com o que eu vi essa semana. Para mim foi muito forte essa semana. Eu dei uma palestra na UAB terça-feira, fui participar desse evento e hoje estou aqui com vocês. Eu não sei não, vou pôr vocês lá no meu LinkedIn, viu? Vou pôr lá, que a gente está junto aqui, e vou fazer um storyzinhos lá para colocar a minha semana, porque essa semana realmente, gente, olha, foi uma semana assim, muito intensa para mim nesse sentido, e eu acho que é para renovar a ideia de que vale a pena, né? O caminho é esse. Vamos lá, e tem que se juntar, se não se juntar, e tem que mudar aqui, ó. Mindset aqui, ó. Porque senão
Não tem jeito. Parabéns, Giovânia. E pode me procurar. Vou ter um prazer de conversar com você a respeito. Aliás, estou curiosa, quero saber isso. Quero saber. Muito bom, muito bom. E assim a gente vai estabelecendo estreitamentos, inclusive no sentido da fala do José Paulo Lopes Monteiro, que está conosco desde o início, inclusive, da nossa programação. Isso. Ele destaca uma realidade do Sudeste paraense, que, de certa maneira, está presente em várias dimensões, em várias regiões do país, né? Em que, em consequência, tem se estabelecido uma visão positivista do desenvolvimento, e não se problematiza a visão utilitarista da natureza como mero recurso. E ele aproveita e parabeniza, eu aqui em coro, também em conjunto com o José Luiz, aliás, com o José Paulo, eu em coro parabenizo a professora Lilian pela pesquisa, e ele destaca aqui, a sua pesquisa aponta para a urgente necessidade do estreitamento do diálogo entre a academia e a educação básica. Exato. Excelente, de fato. Uhum. Caríssimos, chegamos aqui ao fim infelizmente, né? Chegamos ao fim deste nosso encontro, aqui organizado pela Rede Internacional de Filosofia Ecológica Integral. O título da comunicação foi Formação de Professores, Teoria da Complexidade e Ecologia Integral. E, mais uma vez, eu agradeço à professora doutora Lilian Borne pela partilha, pela exposição, e, como eu falei há pouco, pelas janelas que foram abertas por meio da conferência hoje aqui apontada. Eu agradeço também a participação de todos e todas que estiveram conosco e também daqueles que, no futuro, haja vista que a fala da professora Lilian também projetou ações futuras na formação de professores. Então, aqueles que, no futuro, assistirem este vídeo, esta conferência, deixo aqui, em nome da rede, em nome dos professores, que aqui se encontram também, dos pesquisadores, eu deixo aqui os meus melhores cumprimentos e votos de saúde e paz na construção de uma educação que tenha este olhar para a ecologia ecológica integral. Professora Lilian, muito obrigado pela sua exposição. Eu que agradeço, muito obrigada por vocês estarem fazendo parte desse meu momento, que para mim foi absurdamente rico. E que a gente possa, que esse momento seja apenas o começo de uma caminhada, né? Gostei muito de saber que tem pessoas que estão aqui, né, com preocupações semelhantes e com campo para pesquisa. Muito obrigada mesmo. Contem comigo, precisarem que eu possa ajudar de alguma forma. Estarei à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Pode ser coraçãozinho assim, ó. Muito obrigado. Juntos vamos mais longe. Exatamente. Até um próximo evento da rede. Próximo. Deixa meu e-mail, Lili, ali no chat. Já anotei aqui, professor Clarice. E qualquer coisa me chamem lá no WhatsApp. Ok. Beleza? Valeu. Muito obrigada. Tchau, Giovânia. Tchau, irmã.